Bom dia, Eric, tudo bem? Bom dia, professora, tudo bem? Tudo. Bom dia, Roseli, tudo bem? Minha câmera está aberta. Cadê que não é atravessou? Aí, agora parece só eu. Cadê a pessoa? Ainda nem fala. Bom dia, gente. Esperar mais uns minutinhos para a turma entrar e a gente começar. Vocês estão com a matéria aí? Para a gente acompanhar legal, tirar as dúvidas. Receberam, né? Tá tudo ok? Sim, recebemos, professora. Beleza, só vou pedir depois que vocês apareçam, tá? Tudo bem. Só responder aqui. Só desligar aqui o... Bom, pessoal, bom dia. Vamos começar porque as nossas aulas são curtas, né? De 1 horinha só. Eu passei já o conteúdo. Essas 2 semanas, a gente vai falar sobre aprendizagem motora, tá? Até para vocês entenderem um pouquinho esse processo, né? Do movimento, como ele acontece, essa parte fundamental. Então, a gente começa a falar um pouquinho sobre a questão da criança, né? Que começa pelos movimentos fundamentais, até chegar na idade mais avançada, na terceira idade, ok? E aí vem uma primeira pergunta da manhã. Para vocês, o que seria uma aprendizagem? Além do ato de aprender. O que seria uma aprendizagem? Pergunta, gente, vamos lá.
Mudar a visão sobre algo? Mudar a visão sobre algo, o que mais? Como é que acontece essa aprendizagem? Como é que acontece essa mudança sobre algo? Pensava que tinha uma visão sobre um assunto, aí conforme foi estudando sobre, mudou totalmente. Ótimo. O que mais, gente? Vamos lá. Segundo semestre, né, já tenho uma noção. Como acontece o ato de aprender? Estudando. Praticando também. Estudando, praticando. Então, vamos lá, né? Então, a aprendizagem, lógico, é o ato de aprender e a gente aprende como? Estudando, praticando. Mas, lógico que a aprendizagem, ela tem algo que fala aprendizagem significativa. O que seria essa aprendizagem significativa? É algo que realmente o seu corpo, o seu cognitivo, que é o pensar, ele absorve e vê que realmente isso interessa para ele. Então, se a gente for pensar no primeiro semestre que vocês tiveram, o que aquilo se tornou significativo? O que vocês trouxeram hoje no segundo semestre que vocês lembram até hoje do primeiro? Então, com certeza, alguma matéria, vou dar exemplo, do Pereira, do Melchior, algo que vocês escutaram e levaram para a vida de vocês, entendeu? Então, a gente pensa muito nisso. Então, a aprendizagem, ela acontece quando tem algo significativo para nós. É lógico que tem aquela questão assim, Raquel, mas muitas vezes a gente pega e decora. O decorar não é aprender, né? Diferente da repetição. A repetição, muitas vezes, você faz, porque a repetição, ela é algo que existe aprendizagem, desde que não seja maçante, né? Você faz, um movimento hoje de abdominal. Aí amanhã você faz esse movimento de abdominal, mas com outra performance, com outro desempenho. Daí, no outro dia, a mesma coisa. Então, você sempre está repetindo o movimento abdominal, mas de várias o quê? Formas, entendeu? Para o aluno entender que o abdominal existe de diversos jeitos, ok? E o seu corpo vai absorvendo essa aprendizagem. Para realizar essa aprendizagem, acontece dois pontos. Aí a gente vai falar um pouquinho de Vygotsky e um pouquinho de Jean Piaget, que a Elisete já deve ter comentado com vocês, não sei se vocês já têm psicologia. Então, Vygotsky, ele fala de duas zonas, que é a zona proximal, que o nome já fala, né? Estou próximo de algo, e a zona real, eu já realizo. Então, quando você está conhecendo alguma coisa, você está passando por um processo de assimilação. Então, vou dar o exemplo. Bicicleta. Eu conheço a bicicleta, vejo que é uma bicicleta, mas ainda não sei andar. Então, assimilação. Aprendo a andar. Então, subo na bicicleta, tem as rodinhas, alguém está me segurando, tiro uma rodinha, tem alguém me segurando, dando aquele feedback, zona proximal. Então, eu preciso de algo ou de alguém para poder realizar alguma coisa, tá? E, a partir do momento que eu faço sozinho, zona real, tá? Então, houve o quê? A aprendizagem. Eu já consigo realizar, tá? E a aprendizagem, ela é algo o quê? Contínua, né? Então, hoje, nós aqui estamos aprendendo. Eu aprendendo com vocês e vocês aprendendo comigo. Porque a aprendizagem, ela é uma troca, tá? E aí ela vem por esses processos, né? Ela assimila aquilo, ela se acomoda, não de um jeito negativo, né? Mas o se acomodar é você entender e o se adaptar. O que é o se adaptar? É você já realizar, tá? Então, assim, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, o nosso corpo, ele vive nesse processo o quê? De aprendizagem, tá? Deixa
Deixa eu colocar aqui, que eu sei que vai demorar, enquanto isso a gente vai discutindo um pouquinho mais. E o que seria para vocês o desenvolvimento motor? O que é o desenvolvimento motor? Estão vendo aí? Dá para ver, gente? O que é para vocês? O que é para vocês o desenvolvimento? Desenvolver ou tentar realizar alguma coisa que a pessoa não conseguia fazer antes. Isso. Que aí gera uma aprendizagem, né? O que mais? Como a gente desenvolve? Repetindo. Oi, não entendi. Repetindo. Repetindo, o que mais? Como é que Aprendendo, realizando. vocês que estão nesse curso, vocês desenvolvem alguma coisa? Alguma habilidade? Estudando? Estudando? Analisando onde errou. Oi, Felipe? Analisando onde errou. Analisando, muito bom, analisando onde errou. Então, o erro é uma aprendizagem, tá? Você erra, você vê onde você errou e você tenta assimilar e melhorar. Então, desenvolvimento nada mais é tudo que vocês falaram, mas algo contínuo que acontece dia a dia, né? Esse desenvolvimento, ele é de tudo, né? Desde a parte cognitiva, cerebral, até a questão dos nossos movimentos. E aí eu desenvolvo isso, galera, uma matéria de prova e de concurso também. O movimento ele vem de 3 tipos de habilidades fundamentais, tá? Que seriam a locomoção, que é lógico o meio de se locomover, de andar, de pular, correr de frente, de costas, de lado, tá? O equilíbrio, que é a estabilização, tá? E a parte da manipulação, que é o pegar, o agarrar. Então, os 3 estão sempre trabalhando em conjunto, né? Mas como que isso acontece? Aqui, ó, lógico, para eu andar, para eu ficar parado, para eu pular com o pé só, com 2 pés, abrir e fechar, eu faço movimentos de quê? De locomoção junto com a estabilização, porque meu corpo tem que estar estabilizado, tá? Para eu pegar uma bola, segurar alguma coisa, tudo, eu também, além de eu ter o equilíbrio, ter a locomoção de ir até o objeto, eu tenho a manipulação. Então, lógico que no começo, esse desenvolvimento, ele é rudimentar. O que é rudimentar? Ele é grosso, né? Então, é aquela questão que a criança vai pegar, ela aperta demais, que nem ela puxa o nosso cabelo, ela arranca o nosso brinco, porque ela está aprendendo a fazer isso até ela começar a ter mais suavidade nos movimentos, tá? E aí, lógico, né, ela vai desenvolvendo o engatinhar, que vai desenvolvendo a locomoção, porque vai criando o quê? Uma estabilização no córtex cerebral, que aí ela começa a sentar direitinho, andar, pular, entre outras, que quem tem filho aqui sabe sabe, né? Tudo isso que acontece. E dentro desse desenvolvimento ocorre a aprendizagem. Dúvidas até aí, gente? Posso continuar? Então vamos lá. Então, como é que esse desenvolvimento acontece? Ele vem de 3 partes. Questão da tarefa. O que seria a tarefa? Aquilo que você vai propor para o indivíduo, né? Qualquer tarefa. Olha, anda daqui da cama até a porta. Venha de costas. Entendeu? Quanto mais tarefa você oferecer, mais o indivíduo vai querer aprender e vai se desenvolver melhor. Porque assim, por que eu falo da criança? Porque é o começo de tudo até ela chegar nós adultos, né? Se você não explorar bem essa fase, com certeza ela vai ter problemas futuros. Kel, mas ela tem a escola, ela tem a rua, lógico. Daí a gente vai falar da questão biológica dela, tá?
aquilo que ela carrega com ela, o hereditário, entendeu? E as questões, condições do ambiente. Então, o ambiente que ela mora, o ambiente que ela vive, a sociedade, a cultura dela, oferece esse tipo de atividade? Então, eu pergunto para vocês, aonde vocês estão inseridos? Acontece essa questão da tarefa, da biologia de vocês, das condições de trabalho? Qual seria o ambiente? A faculdade. É oferecido isso para um bom desenvolvimento motor? O que vocês acham? Eu acho que Acontece? sim. Eu acho que é bem desenvolvido. Hoje, atualmente, nessa situação de pandemia, não, mas presencialmente sim, seja desenvolvido. Então, a gente nota o quê, né? Que nós precisamos do quê? Da presença, né? Nós precisamos da prática para ter o desenvolvimento motor, tá? Então, se a gente, que nem o Lucas falou nessa questão, estamos numa era remota, que infelizmente a gente não está desenvolvendo essa parte. Então, como nós podemos melhorar isso? Já que o ambiente não está influenciando, que é o ambiente do quê? A gente está o tempo inteiro no computador, como é que a gente pode pegar isso e melhorar a nossa aprendizagem, tá? Então, nós, professores, temos que pensar sempre nisso, para o aluno ele não regredir, e sim sempre o quê? Melhorar, tá? Então, os três, eles estão sempre, e um influencia o outro, porque a tarefa é algo que encorajador. Que nem toda vez que a gente está falando aqui, eu estou perguntando para vocês. Então, isso é uma tarefa que já está trabalhando a questão do quê? Do cérebro, tá? E com isso, essa tarefa está desenvolvendo outras coisas que vai também desenvolver no ato motor, tá? A questão contínua e permanente. O que seria contínua? Porque ela está acontecendo o tempo inteiro. Mesmo a gente dormindo, está tendo desenvolvimento. E permanente porque ela não muda. Não muda na questão do quê? Ela está sempre realizando o movimento. Ela está sempre o quê? Trabalhando continuamente. Tá? Então, o desenvolvimento, voltando à questão da tarefa e da biologia, quanto mais estímulos vocês oferecerem, mais o quê? Pergunta, gente. Mais foco no desenvolvimento motor vai ter, tá? Aí também tem aquelas questões assim, mas vamos dar o exemplo da criança, né? Que nem a gente fala das condições do ambiente. A criança, ela tem a fase do engatinhar. E essa fase do engatinhar, ela vai acontecer, se caso você não propor a tarefa, sim. Por quê? Porque ela está num ambiente que ela assimila, que ela vê, que o pessoal anda, entendeu? E o corpo dela está preparado para isso. É lógico que ela vai ter dificuldades se ela tiver algum probleminha, né? Que isso a gente vai descobrir futuramente. Mas se ela é uma criança, vamos se dizer, normal, ela vai desenvolver. Por quê? Porque ela é um ser humano, porque ela anda com pessoas. Agora, lógico, se é uma criança que é jogada na selva, ela vai o quê? Ter o desenvolvimento conforme aquele ambiente está proporcionando isso, tá bom? Então, vem a questão do contínuo e permanente. Apresentado em áreas, fases ou faixas etárias. Então, o que seria as áreas? Todo o ambiente que ela vive. As fases ou faixas etárias, vocês já devem ter, né, ouvido falar de Piaget. Piaget fala de 4 fases: o sensório motor, o pré-operatório, o operatório concreto e as operações formais. Nesses 4 estágios, tá? Nessas 4 fases, que é dividido por idade, então 0 a 2, 2 a 4, 4 a 6, 4 a 8 e de 8 em diante, que aí cada bibliografia também estipula uma idade, a gente vê o quê? Que acontece um desenvolvimento.
e que tem que ter um respeito, porque não dá para pular essas fases. Mas a gente sabe que dependendo da tarefa que a gente oferece, esse aluno vai o quê? Progredir cada vez mais, desde que não seja precoce, tá? Então, aqui a gente está falando tudo perante ao que Galahu fala. Lógico que ele vem de uma fala de Piaget, mais de Vygotsky, tá? Situa-se no âmago da educação e do esporte. Então, o que é o âmago da educação? É o ambiente. Então, a faculdade é um âmago da educação, é a escola, o clube, o teatro, tudo aquilo que envolve a educação. Então, o esporte, independente de qual esporte seja, individual ou em conjunto, ele tem essa parte da educação, tá? Da aprendizagem. A instrução não explica o aprendizado, desenvolvimento, sim. Então, o que seria a instrução? É o ato só de você falar, né? Tá? Olha, pega a bicicleta, sobe e roda, faz a rotação lá das pernas. Legal, isso é uma instrução. Só que o aluno ele precisa entender como é que faz isso para acontecer a aprendizagem e o desenvolvimento. É lógico que tem, né? Tem crianças que conseguem absorver, que vai lá só de olhar e aprende, mas a maioria não. Então a gente tem que o quê? Explicar. Aí sim, para ter um aprendizado melhor. E aí a gente vai falar um pouquinho, vai entrar um pouquinho na história da questão do desenvolvimento motor e psicólogos. Então, se a gente for pegar a nossa história, bem lá na frente, que a gente vai falar um pouquinho na questão de ginástica, a gente vê que os psicólogos eles eram muito fortes nessa questão do desenvolvimento. E, infelizmente, né, a gente às vezes bate de frente com algumas questões, que é o quê? Por que a educação física não é tão importante quanto as demais matérias? Tá? Por quê? Porque eles falam que a educação física é aquela questão mais prática, corpo, e as demais matérias, mas as questões o quê? Cognitivas. Né? E a gente sabe que isso não é verdade, que ambas as matérias trabalham em conjunto, tanto cognitivo quanto como a prática. Só um minutinho, gente. Não esquece. Tchau, tchau. Tá? Então, assim, então, antigamente os psicólogos falavam o quê? Que, não, a educação física não faz parte, porque a educação física é só corpo. Até porque na época dos gregos, o que eles faziam? Né? Eles só pensavam naquela questão corpo, ficar forte, né? Estética. Então, eles não pensavam em benefício da saúde. E aí, conforme os estudos que eles foram fazendo, eles viram que o quê? Que o corpo, ele precisa da mente, né? Aí vem aquele ditado, né? Quando a mente ela tá sã, quando ela tá bem, o nosso corpo funciona. Quando a nossa mente não está bem, né? A gente está estafado, está com problemas, só pensa, né, nos problemas, tudo, o meu corpo não funciona. Tudo bem até aí, gente? Aí vem a questão dos fatores biológicos e ambientais. Então, lógico, vocês, como futuros professores, né, e quem já é pai e mãe, ou até tio, sabe o quanto influencia essa questão ambiental. Então, mais uma vez, Galahu, ele fala o quê? Que a nossa vida é uma ampulheta. Então, a ampulheta é aquele negocinho que tem areia, que você vira e a areia vai caindo. Alguns já devem ter visto sobre isso. Então, o que é no nosso caso a ampulheta? Eu recebo hereditário, areinha do hereditário, que já nasceu comigo, que já é algo intrínseco, e algo extrínseco, que é o ambiente. Tá? Então, o quanto o ambiente influencia nisso tudo. Tá? Então, a gente vê o quê, né? Irmãos gêmeos que teve a mesma educação, teve o mesmo estudo, mas são mega diferentes. Por quê? Porque as amizades são diferentes,
porque os locais que eles andam são diferentes e cada um aprende de um jeito, né? Eu estou falando aqui para vocês, mas eu tenho certeza que cada um está aprendendo de um jeito diferente, tá? E nada é definitivo, mas sim é recente. Por quê? Porque todo dia, né, a gente tem estudos que falam um pouquinho sobre essa questão da aprendizagem, do desenvolvimento, tanto cognitivo quanto a questão motora. E vem os 3 tipos, né, que a gente tem falado desde o começo. A questão individual, a nossa hereditariedade. Então, eu já trabalho, né, com criança faz muitos anos, e as mães sempre perguntam, mas minha filha está 3 anos nessa modalidade, tem 8 anos, e a fulana também está 3 anos, também tem 8 anos. Por que a fulana evoluiu mais que a minha filha? Não é porque você é burra ou não, isso não existe. É o quê? É a questão da maturação corporal, tá? E aquilo, se eu tenho 8 anos, a Roseli também tem 8 anos, nem sempre a gente vai ter a mesma aprendizagem. Do jeito que eu absorvo, a Roseli absorve de outro jeito, entendeu? Então, isso é muito difícil os pais entenderem, né? Porque acha que as crianças se desenvolvem iguais. E não, porque tem a questão da biologia, o que ela traz, a questão da pele, da raça, a questão da atenção. Então, se a criança não é focada, ela não tem aprendizagem, a questão do comportamento, será que realmente ela gosta daquela atividade? Tá? Ela tem essa disposição, porque habilidade todo mundo é hábil, todo mundo consegue realizar tudo, desde que tenha o quê? A vontade de aprender. Então, é um comportamento, tá? A questão do ambiente, quanto mais você encorajar os alunos, né? Quanto mais você expor as experiências, fatores, esses alunos vão aprender, né? Foi o caso que eu falei um pouquinho do abdominal, né? Hoje eu trabalho um abdominal, amanhã eu também trabalho um abdominal, mas com outra atitude, com outras performances, no outro dia também, mas eu só vou também trocando de abdominal se eu vejo que meu aluno teve aprendizagem, tá? Porque também não adianta eu ficar trocando, e eu vejo que ele não teve uma boa aprendizagem. Tudo bem? E a questão da tarefa, que eu acabei de falar, né? A questão mecânica, física, colocar o aluno para pensar, trabalhar a lateralidade. Voltando ao ambiente, também a gente tem que ver o espaço, se ele é propício para tudo. Né? Às vezes você pega uma quadra que é aberta, aí pega um sol de meio-dia, entendeu? Às vezes está muito frio, né? O piso é frio, não tem um colchonete legal. Então, como você vai trabalhar isso? E isso vai influenciar. E aí vem uma perguntinha para vocês. Vamos lá. A Galahu fala o seguinte, que embora o relógio biológico seja bastante específico quando se trata da sequência de aquisição de habilidades motoras, o nível e a extensão do desenvolvimento são determinadas individualmente e dramaticamente pelas exigências da tarefa em si. O desenvolvimento é relacionado à idade, mas não depende dela. O que ele quer dizer com isso, gente? O que seria esse relógio biológico? O que seria essa questão que ele fala das habilidades da aquisição? O que ele quer dizer com isso? Que quanto mais novo você é, mais facilidade você teria de adquirir o aprendizado. Também, mas nem sempre, né? A gente pode aprender com qualquer idade. Lógico, dependendo da experiência que você está propondo. Mas caminho tá indo. O que mais? Não esquece essa pergunta aí, tá? Essa resposta. O que mais, gente? O que seria o relógio biológico?
Cadê a Alanis? Vamos falar, Alanis. Felipe, Lucas, Érico, Maria Gabriela, vamos lá, gente. Será que é a idade, professora? Tipo, nosso Oi? corpo envelhecendo. Ah, oi. Não entendi. Será que é a idade? O relógio biológico? Isso, a idade, muito bem. Aí, o nosso amigo falou assim: quanto mais cedo, mais fácil a aprendizagem. Realmente, porque a criança, ela é uma esponja, né? Então, quanto mais ela aprender, melhor, desde que não seja precoce. Mas quando ele fala assim, o desenvolvimento é relacionado à idade, mas não depende dela. Eu acho que o que talvez está querendo dizer é que quanto, por exemplo, mais velho você vai ficando, algumas atividades vão ficando mais difíceis de serem feitas, ou não? Pode ser, mas por que ficam mais difíceis? Você tem dificuldade em alguma atividade? Eu acho que eu posso falar, professora. Então fala, Eu sou mais Roseli. velha. Então, há uns anos atrás, eu tinha uma habilidade melhor para aprender, de desenvolvimento. Tipo assim, aprender uma nova dança. Hoje eu tenho dificuldade, eu percebo que meu corpo ele não responde do jeito que a minha cabeça quer que ele responda. Não sei se é a prática, não sei se é falta de prática. Eu sinto que eu caio bastante. Mas você não pratica diariamente a dança. Não, não, não. Voltei agora, de um tempo para cá. Perfeito. Então, ótimas colocações de vocês. É isso mesmo, gente. O que o autor quer dizer, lógico, a gente tem a idade e quanto mais novo, mais fácil, né? A gente aprende. Por quê? Porque o nosso corpo, vamos pensar que o nosso corpo é uma máquina, que nem um carro. Né? Quanto mais ele é usado, mais a gente vê as dificuldades do carro pegar, não é? Isso acontece, né? Quem tem aparelhos em casa, o próprio carro. Quanto mais novo, ótimo, perfeito. Só que nem sempre isso acontece, que nem o caso da Roseli falou aqui. Lógico, nós temos um processo fisiológico. Então, conforme a nossa idade vai aumentando, a gente vê que o nosso nível de aptidão vai diminuindo. Mas tem vários fatores, né? O nosso dia a dia, lógico, quando a gente é criança, a gente só estuda, a gente brinca, a gente faz as atividades, sem aquele propósito, eu tenho que ganhar dinheiro, eu tenho que acordar cedo para isso. Não, uma coisa gostosa, ok? Aí você vai, lógico, ficando mais maduro, né? E o seu corpo vai sentindo. Por quê? Porque também existe a falta de prática. Então, se você pega uma criança que ela sempre, pegar o caso da Roseli, sempre dançou, continua dançando, nos 60 anos ela continua dançando, com certeza, lógico que a performance dela vai cair um pouco, mas ela vai ter uma habilidade ótima. Então a gente pega senhores, eu dou até o exemplo do meu pai, com mais de 60 anos, que corre, né? Que faz maratona, que faz isso, por quê? Porque trabalha, porque estuda o seu corpo, e às vezes melhor que um jovem que tem um corpo, tá? Então, é lógico que tem as contradições, mas isso tudo acontece com a questão do treino. Quanto mais você praticar, o seu corpo vai se habituar. Entendeu? Legal, que nem a Roseli está sentindo. Realmente, que nem eu. Eu danço desde os meus 8 anos de idade. Agora eu estou um pouco aposentada, só estou como professora. Mas quando eu danço, o meu corpo responde. Posso sentir o cansaço, que nem ontem a gente voltou a dar aula aqui no Zoom, dei um alongamento, né? Uma enferrujada. Mas se eu voltar ativa, com certeza eu volto. Por quê? Porque meu corpo ele tem o quê? Né? Ele já tem isso gravado nele, entendeu? Então, assim, a idade, foi o que ele coloca, o desenvolvimento ele acontece em qualquer idade e tudo depende da maturação desse organismo, do que você vai propor, e lógico, se é um corpo sadio, né, gente? Porque a gente está falando de corpos sadios, né? Aqueles que têm patologias, a gente sabe
que acontece. Por isso que ele fala aqui bem legal da questão da individualidade, entendeu? Então, lógico, pegando de novo o exemplo aqui da Roseli, cada um de vocês tem uma individualidade. Então, se a gente está numa turma e todo mundo aqui tem 22 anos, está no gás, com certeza tem um de 22 anos que não tem o mesmo gás que o Lucas tem, entendeu? Porque é uma coisa hereditária, tá? E pode vir uma pessoa de 40 anos que tem um gás melhor que ele. Por quê? Porque pratica sempre. Fala, Roseli. Seu caso? Até porque, gente, uma coisa que eu percebi conforme, lógico, os estudos, né? Quando a gente conhece o nosso corpo, é que nem se a gente voltar, né? Espero que a gente volte, tem um teste chamado Corrida de Cooper. Quem é do futebol aí deve conhecer. É uma corrida de 12 minutos, tá? Que vê, né? Que aí cada professor, ele trabalha de um jeito. Então, quando eu trabalho com a minha galerinha, trabalhava, né, na educação física, o que eles faziam? Quanto mais voltas, né? A gente via a questão da performance. Aí um dia eu realizei isso na faculdade e coloquei um aluno de 21 anos e um senhor, né, já tinha os seus 50, só para a gente analisar. Quem se deu bem na corrida? Quem sabe me responder? É mais provável que seja o aluno de 21 anos. Por quê? Por ele ser mais jovem, mas eu acho que foi o idoso. Foi. É. Foi o mais velho. Por quê? Porque ele, pensou, o que o mais novo fez? Já começou a dar pique para mostrar que era melhor porque é mais novo. O mais velho foi na manha, beleza, já conhecia o seu corpo, foi lá. Quando chegou mais ou menos no 10º minuto, que aí você começa a dar o feedback, 10 minutos, aí o mais velho começou a acelerar e o mais novo começou a ficar o quê? Cansado, entendeu? Então, se ele pensasse realmente, conhecesse um pouco mais o corpo dele, lógico que isso é uma aprendizagem, estava no 2º ano de faculdade, tudo novo, mas velho não, já corria, já macaco velho, né? Que a gente fala o ditado. Então, ele já conhecia o seu corpo, entendeu? Então, é isso que eu quero que vocês entendam. Nem sempre a idade fala alguma coisa, tá? Então, lógico que ajuda, mas se você explora o seu corpo, que nem vocês, né, que eu vejo aqui que a maioria são muito jovens, continuam explorando esse corpo, praticando, fazendo atividade, lógico, algo sadio, com certeza vocês vão levar isso para o resto da vida, tá? E aí vem um trabalho que eu vou passar para vocês para a semana que vem, e vou explicar os 3 métodos que nós podemos trabalhar com os nossos alunos. Tá? Então, eu já vou explicar dando um exemplo. Faz de conta que vocês já são professores e tem uma equipe, tá? Então, vou colocar o meu exemplo. Eu tenho 20 bailarinas. Essas 20 bailarinas, elas vão estar comigo durante 6 meses. Então, eu estou no método longitudinal. O que é o método longitudinal? A longo prazo. Então, nós vamos estar 6 meses treinando, ensaiando, sábado e domingo direto, dia de semana, aquela loucura, porque nós temos uma competição no 2º semestre, ok? Essas bailarinas, elas têm a mesma idade. Quando a gente fala a mesma idade, não são todas de 12 anos, mas de idade parecida. Então, 12, 13 e 14. Legal? Então, elas já estão, essas idades estão juntas já há uns 3 anos e a gente está trabalhando. Então, nesse período de 6 meses, eu vou estudar nelas o comportamento delas. O que é o comportamento? É aquele dia que você não quer ensaiar, que você está cansado, porque
porque você não dormiu bem, porque você está com saudade de ter um final de semana, porque você está nervoso achando que não vai dar tempo. A gente tem as fases. E esse comportamento, como é que muda o aluno? Então, eu treino de segunda, quarta e sexta. O que eu noto nos meus alunos? Segunda, eles estão preguiçosos, né? Até eu também. Quarta-feira, o corpo já está. Então, quarta-feira é o dia que eu exploro mais eles. Sexta-feira, o corpo também já está um pouco cansado, porque já está se ligando no final de semana. Então, é onde eu exploro o alongamento, até porque eles já treinaram muito na semana. Então, o corpo vai dar uma relaxada na sexta. Então, ele acorda assim na segunda, vamos lá, vamos acordar, gente, exercícios bem básicos, vamos relembrar a coreografia. Então, eu já estudei o perfil de comportamento dos meus alunos. Eu sei que tem períodos, principalmente as meninas, que tem o problema do quê, né? Da nossa menstruação. Então, tem meninas que sofrem demais, tem meninas que sofrem de menos. Então, eu já sei como lidar com essas meninas, tá? A questão também, olha, hoje eu tenho um churrasco, daí invento uma desculpa, daí você já percebe que gera um comportamento diferenciado. Aí ele dá exemplo até da síndrome de Down, porque o Down, dependendo da ser a mesma idade, eles têm comportamentos diferenciados, até porque cada Down, né, tem a sua individualidade e outras patologias que trazem com ele. O método transversal, ele já seria um pouco diferente. Ele é a curto prazo. Então, olha, eu estou com esse pessoal há um mês, e aí eu vou analisar, eu tenho 3 grupos, o iniciante, o intermediário e o avançado. Aí eu pego uma turma nova, um mês, de diferentes idades, ok? Então, eu vou estudar esse grupo durante esse mês para ver em que categoria que eles estão. Aí você fala assim, Raquel, é fácil, né? Os mais novos, iniciante. Os intermediários, para o intermediário. E os mais velhos, para o avançado. Não. Às vezes eu pego um aluno de 8 anos, que trabalha desde os 5, que já vai para o intermediário. E às vezes um mais velho de 15 anos, que nunca fez essa atividade, vai ter que ir para o iniciante ou para o intermediário, dependendo das suas habilidades motoras. Entendeu? É lógico que é interessante a gente separar as idades, mas a gente sabe também que, dependendo do trabalho que essa idade teve, ela tem que ser, né, trabalhada diferenciada. Eu tenho uma aluna de 8 anos que era para estar no iniciante e a menina é muito boa, já faz aula praticamente todos os dias, tanto com a turma dela, que é um iniciante indo para o intermediário, quanto já a turma intermediária. Por quê? Porque ela já dança há muitos anos, então ela já traz uma bagagem, um repertório muito bom. E o método longitudinal, que seria a mistura de tudo, né? Além de eu estudar as habilidades motoras desses meus alunos, eu estudo também o comportamento deles, tá? Então, o que eu vou pedir para vocês? Na próxima aula, vou pedir para vocês me mandarem por e-mail, vocês vão pensar numa equipe que vocês têm, né? Lógico, fictícia, essa equipe, ou não, né? Quem já trabalha com isso, ou é atleta, e vai fazer esses 3 estudos. O que essa equipe te apresentaria no longitudinal? Então, o exemplo que eu dei, né? Fiquei 6 meses, estudei os comportamentos, tais comportamentos ocorrem. Tem a questão da evasão, tem aquele aluno que não se adapta a isso, que não quer compromisso, tá? Tem aquele aluno também que a gente tem que conhecer o comportamento, que ele é muito tímido, então você não pode elogiar na frente de todo mundo ou dar bronca. Tem aquele aluno que só funciona com feedbacks positivos, se você falar muito bem, muito bom, tem que tomar cuidado com isso. No transversal, você já vai analisar
as habilidades desses alunos, as habilidades motoras, e o longitudinal misto é a combinação dos dois, que é o que eu mais trabalho, né? Além de treinar as habilidades dos meus alunos, ver, né, o que precisa, eu também estudo a questão dos comportamentos deles. Deu para entender esse estudo, gente? A gente trabalhar, vocês trabalharem e me mandarem semana que vem? E, Ok? professora, pode repetir o segundo? Desculpa, O Lucas, fala. transversal? Pode repetir qual? Pode Ah, repetir não. outra vez, professor? Então vamos lá, ó. O longitudinal é aquele a longo prazo. Então eu tenho uma equipe, eu peguei uma equipe de basquete, não, ginástica artística que vai competir lá nas Olimpíadas. Então eu tenho um trabalho de 6 meses a 1 ano, até mais, né, com eles. Entendeu? Esquecendo o final de semana, só treinando, 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 fazendo uma boa nutrição, e elas têm a mesma idade, né? Quando a gente fala a mesma idade, idades parecidas, de 12, estou dando um exemplo da idade. Vocês podem trabalhar com criança, com jovens, adolescentes, tá? Essa idade, porque assim, se eu tenho um grupo que vai competir nas Olimpíadas, elas têm as mesmas habilidades, né? É um grupo bom, ok? Lógico que uma pode ser um pouco melhor que a outra, mas o requisito da aquisição das habilidades, elas são muito boas, ok? Então, eu vou estudar o quê? O comportamento delas. Então, nós vamos, né, imaginar, todo mundo aqui já deve ter sido atleta ou feito esporte, já ter participado de competição. Quais são os comportamentos que geram nesse período, né? Então, às vezes, gera a desconfiança de você mesmo, gera questões de críticas quando o grupo começa a brigar porque fulano não está participando muito bem, entendeu? Às vezes gera uma autoconfiança, estou muito boa, então eu vou relaxar um pouquinho porque eu estou cansada. Tem os momentos de cansaço, tem os momentos de nervosismo, principalmente quando chega perto da competição. Então, eu vou estudar isso. Método transversal, curto prazo. Tá? Então, eu tenho uma equipe, vocês entraram numa escola agora, num clube, e você recebe 50 crianças de diversas idades. Então, cada idade tem habilidades diferentes. Não é? A criancinha, já a segunda infância, o adolescente. Então, assim, você vai dar uma aula, né? Observar essa aula, as habilidades deles, e já vai colocar, encaminhar para turmas diferentes. Então, eu analiso o quê? Que a criança de 5, 6 anos, elas têm habilidades grossas, então elas ainda não têm noção de regras, ainda tem uma locomoção rudimentar, né? Não tem um equilíbrio muito bom, principalmente em saltos como a amarelinha. A criança de 8 anos, 9, já conhece de regras, já tem um repertório motor mais aguçado, então já é uma turminha um pouquinho adiantada. O adolescente já entende de regras, acredita-se que ele tem uma habilidade maravilhosa, porque já passou tantos anos na escola. O adulto, melhor ainda, tá? Então, isso, vocês vão estudar cada habilidade e vão dar idades específicas. Já o misto, eu trabalho os dois. Então, eu tenho uma equipe, né? Que no meu caso, eu tenho 2 equipes fortes de competição, só que uma de 12 a 15 e a outra mais ou menos de 8 a 11 anos, por aí. Então, elas têm idades, né, parecidas, só que com habilidades diferentes. Daí eu vou estudar as habilidades e os comportamentos delas. Então, às vezes eu comparo assim, olha, esse grupo consegue ir nessa competição porque gera um comportamento legal, porque tem apetite para isso. O comportamento que eu falo, gente,
é questão de pensamento mesmo, tá? De você ir numa competição e se perder, por mais que você fica triste, você não mudar, você continuar, né? Agora tem grupos que perde e acaba o quê? Broxando. E aí não realiza mais nada. Deu para entender agora? E aí, lógico, o que, que eu peço para vocês? Vocês vão construir esse trabalho, me mandar por e-mail, e qualquer dúvida, me manda no particular, tá? Porque se me mandar no grupo, são muitas questões, né? Podem me mandar no particular. Assim que eu receber essa aula, que está sendo gravada, eu mando para vocês, e aí, se vocês não entenderem também, vocês podem me chamar, tá bom? Deixa eu ver aqui o horário para não atrapalhar o horário do outro professor. E aí vem, só para a gente finalizar como meio de curiosidade, a questão do nosso desenvolvimento, né? Então, esse desenvolvimento, ele ocorre por vários fatores, então, questão biológica, que é a nossa questão óssea, a questão morfológica, peso e altura, o desenvolvimento ósseo. Então, vocês que almejam trabalhar em escola, a gente nunca pode dar um laudo, né? Mesmo a gente conhecendo muita coisa. Mas, pelo menos, a gente entende, né? Olha, aquele aluno está crescendo muito, aquele aluno não cresce, pô, aquele aluno está engordando demais, aquele aluno está emagrecendo demais. Então, chegar sempre para a coordenação e passar, olha, aquele aluno não está tendo um desenvolvimento motor legal, já passou da idade. E aí você vai dando feedback, o aluno não vai melhorando, então vamos estudar outras coisas, tá? Aí tem a questão dental, que a gente já sabe, né, que quando a criançada perde os dentinhos, eles já estão passando já para aquele processo de amadurecimento. A questão sexual, que é muito importante para nós, professores de educação física, tá? O aluno, ele procura a gente nessas questões, entendeu? Os olhares têm que ser diferenciados, sem preconceito, entendeu? Para a menina e para o menino. Ah, mas tem que separar as turmas? Não, eles têm que se respeitarem, tá? Porque as mudanças e os comportamentos vão gerando cada vez mais. O emocional que influencia demais, né? Então, perda, ganho, mudança de casa, separação de pais, gera um comportamento diferenciado e atrapalha na nossa aprendizagem motora. Aí vocês vão analisar, né? Aquela família que é unida, o aluno, ele apresenta o quê? Comportamentos diferenciados. Aquela família que você vê que briga, né? Que a criança está um dia com um dia com outro, um dia com fulano, é criado com a avó, é criado com não sei quem, é criado na rua, gera outros tipos de comportamento. A mental, que a gente falou um pouquinho na questão das habilidades lá da idade, né? Nem sempre a minha idade corresponde à minha cabeça. Então, você vê gente bem mais velhas com mentalidade jovens, né, para cima, gente mais nova com mentalidade de velho.
Caiu aqui, voltamos. Até coloquei no grupo. Nem sei o que eu estava falando, gente. Lembrei. Então, a aprendizagem, ela acontece o quê? Com esses 1000 fatores que influenciam na vida, tanto dos nossos alunos, quanto na nossa. Então, por que falar de tudo isso, né? Independente do que vocês forem trabalhar, gente, se é escola, se é clube, se é navio, se é hospital, eu vou dar aula para criança, para adolescente, até porque no começo a gente não escolhe, né? Eles nos escolhem, a gente tem que saber de tudo isso. Porque às vezes a gente pega aquele adulto com tantos problemas, e por quê? Porque não teve uma infância, né? Uma aprendizagem tão boa. Okay? Então, como é que nós podemos explorar esses adultos? Tá? Alguma dúvida, gente? Não mesmo sobre o trabalho, ok? Tá, então a gente encerra por aqui. Falta só mais um slide, mas depois na outra aula a gente volta um pouquinho. E qualquer dúvida do trabalho, peço que vocês façam individualmente, para vocês terem essa habilidade, né? Essa questão de já pensar numa equipe, já pensar numa turma, já pensar mais ou menos em planos, o que eu posso explorar. Podem procurar, depois eu vou passar o nome do livro para vocês de Galahu. Podem procurar esse livro. Ele é muito bom, ele explica muita coisa, que é o que vocês vão entender futuramente para as próximas matérias. Tá bom, pessoal? Então, um beijão, um ótimo final de semana e qualquer coisa, qualquer dúvida, me chame no particular. Professora, Ok? é para entregar até quando? Obrigada pela participação. Oi? É para entregar Oi, até Henrique, quando? fala um pouquinho mais alto. Até semana que vem, até sexta-feira. Até Sempre no sexta-feira? horário da aula. Isso. Me entreguem até quinta para eu conseguir ver e na sexta a gente discutir. Beleza. Tá bom? Vou mandar de novo o meu e-mail por aqui, tá? E semana que vem já tem a matéria. A gente vai falar um pouquinho sobre habilidades. Beleza. Daí eu não esqueci aquela proposta dos 8 movimentos, né? De vocês criarem, que aí depois que passar as habilidades, a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso. Tá bom, pessoal? Tudo bem? Tá. Tudo. Então, um ótimo final de semana para vocês e até a próxima, tá? Qualquer coisa, Fica com Deus. WhatsApp. Beijão, fiquem com Deus. Tchau, tchau, professora. Tchau, tchau. Professora. Tchau, professora. Bom final de semana. Bom final de Tchau, semana. gente. Bom final de semana.